do tempo, Vishnu desejou criar para o propósito das almas, e aí ele se manifestou como tempo, e aí surge o primeiro elemento, que é chamado Mahatattva. Esse Mahatattva, então já não é Mahatattva, tá? Então eu vou ensinar agora a pronúncia, Mahatattva. Então Mahatattva significa o estado causal da natureza material. É quando os dois modos da bondade, sattva guna, e paixão se manifestam na natureza material. Antes, a natureza material está em manifesta, os três gunas estão em harmonia, assim como a luz branca, né? Na luz branca você não vê cores, vê? Porque as cores estão em harmonia. Agora, quando há um desequilíbrio nela, aí começa a aparecer o vermelho. Então os modos estão da mesma maneira. Quando os modos estão em harmonia, eles estão na natureza material em manifestos. E aí é só a natureza material. E agora, quando a criação começa assim como a mulher. A mulher, ela é mãe em potencial. Mesmo virgem, ela é mãe. E ela está todo mês se preparando para ser uma mãe, não é verdade? O ciclo da mulher é para preparar isso, não é que ela está contaminada, ela está se preparando para ser uma deusa, para gerar uma vida, não é assim? E aí, aquela célula que o corpo dela produz, sendo fecundada pelo sêmen do homem, começa o processo biologicamente chamado de meiose, né? Ela começa a se reproduzir e gera o corpo da criança. Esse é o processo biológico. E ela é natureza material da mesma maneira. O elemento tempo, Purusha, interage com Prakriti e ela, da sua manifestação, aí ela se torna, aí de uma ela começa a se reproduzir. Então ela se reproduz em dois aspectos no Mahatattva. Paixão, que é devido ao modo é o desejo da criação. E bondade, que é o conhecimento que é necessário para que aconteça. Então esse estado de Mahatattva é a energia, é consciência cósmica, consciência pura. E aí, na medida que a evolução vai acontecendo, aí surge o modo da ignorância. Quando o modo da ignorância, Tamaguna, se manifesta na natureza material, o que é que você tem? Ahankara, o falso ego é criado. Então no falso ego tem os três modos da natureza material já. Então o aspecto da ignorância do falso ego produz os 5 elementos materiais sutis, som, forma, entende? Tato, tudo isso. E aí vem os 5 elementos grosseiros, terra, fogo, água, éter. Então se manifesta da banda, do aspecto da ignorância do falso ego. E do aspecto da paixão se desenvolve a inteligência, buddhi, e os 5 sentidos da ação, chamado karma endriya, que é o sentido da locomoção, que são as pernas, o sentido da preensão, que são as mãos para segurar as coisas, aí tem o sentido do metabolismo do corpo, que são os órgãos reprodutores, excretores, etc. E o quarto sentido é os sentidos reprodutores, tá? E por fim, o sentido da comunicação, que é a fala. Então esses são os 5 sentidos criados do modo da paixão. E do modo da bondade surge a mente e os 5 sentidos de adquirir conhecimento: visão, audição, entende? Tato, olfato e paladar. Então, com isso, foram criados 24 elementos. Então, nessa maneira que a natureza material se manifestando, são criados esses 24 elementos. E aí ele constitui toda a natureza material. Isso vocês podem estudar no Bhagavatam, 3º canto. Isso é explicado muito bem. É importante que os devotos conheçam esse aspecto do nosso conhecimento. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque na natureza material, os seres que vivem neste mundo são constituídos de quê? Os seus corpos. Então eles são constituídos de matéria. A matéria é feita desses elementos. E outra parte é a alma, que é o Purusha e Prakriti. Então no nosso corpo, todos os corpos têm que ter um espírito.
Existem corpos espirituais que não têm matéria, que é só espírito. Mas um corpo material sem espírito não é um ser. Os seres que vivem na matéria é espírito e matéria que constituem os corpos, os seres vivos. Então, por analogia, o som é a criação. Tudo que é criado nesse mundo, vindo de Purusha e Prakriti, vem do som primordial. Então, por isso, vamos agora visualizar o mundo do som, o mundo do verbo, o mundo da palavra. Qual o ser que mora no mundo da palavra? São as sílabas, os fonemas, certo? Assim como no mundo material os seres são as almas vivas, no mundo da palavra, os seres que vivem lá são os fonemas, são as sílabas. Akshara, Krishna explica no Bhagavad Gita, esse nome, é interessante que o nome das sílabas é o mesmo nome das almas, sabia? Bhagavad Gita fala que essa palavra Akshara significa as entidades vivas, os seres vivos, e também significa as vogais. Ele fala, numa parte do Bhagavad Gita, Aksharanam karosmi aham, que de todos os fonemas, que de todas as sílabas, eu sou o fonema A. É o primeiro som que se manifesta. Então, quando Brahma recebe o conhecimento védico na forma do Om, e o Om é a semente, aí quando a semente começa a brotar, começa a surgir outros fonemas. Então, primeiro veio o A. Então, o fonema A, ele representa Krishna, de todos os fonemas. Então, os fonemas são os seres. Então, assim como os seres são feitos de espírito e matéria, os fonemas são feitos de quê? As sílabas são feitas de quê? Matéria. Não especulo. De som. Fonema já é som. Vogal e consoante. Tá? Estou voltando para a escola, que é aprender português, né? Vogal e consoante. Então é dito que a vogal, ela é equivalente ao espírito, e a consoante é equivalente à matéria. Assim como não pode ter um corpo sem espírito, não pode ter uma sílaba sem vogal. Pode ter uma sílaba que só tenha vogal, mas não existe sílaba que tenha apenas consoante. Então, por isso, no processo da criação, primeiro se manifestou os espíritos, primeiro vem as vogais. Ai, uri, li, li, ai, o, au. Os 4 primeiros fonemas são as vogais. Então, e aí, depois são criados os espíritos. Então, uma coisa que é importante, que eu quero mostrar para vocês, é esta análise do sânscrito. Vamos aprender a alma do sânscrito, que são as vogais. É o espírito das palavras, são as vogais. Se nós entendemos as vogais, é o começo. Então, isso aqui, vou dar um desenho aqui. Tem na apostila isso aqui, tá? Mas eu vou desenhar de novo também. Não é um vampiro, mas tudo bem. Essa aqui é uma cabeça, tá? É um corte. Tá? Garganta, nariz, fossas nasais, língua, dente, o palato e o céu da boca. Então vamos dividir essa região em 5 regiões básicas, que é a garganta, onde está situada as cordas vocais. O palato, que é essa região entre os dentes superiores, tá? Palato. O céu da boca, que é lá mais para trás, tem uma parte mais mole, não tem na boca? Usa a língua para você se identificar. Não tem? E aqui nós temos os dentes e aqui tem os lábios. Tá? E aqui temos as fossas nasais.
Então, com isso nós vamos entender. É de extrema importância entendermos os fonemas se nós queremos aprender sânscrito. A técnica que eu vou ensinar, elementar de sânscrito, eu ensino sânscrito, você entendendo o fonema, você vendo a vibração dele. Eu não ensino sânscrito de ouvido. Porque tem pessoas que têm bom ouvido, conseguem aprender tudo de ouvido, não pode? Não tem? Quem aqui que tem essa facilidade de aprender de ouvido aqui? Levanta a mão bem alto, vamos ver. Agora, quem não tem? Eu também não tenho ouvido para música, eu tenho muita dificuldade. Então, para quem não tem ouvido, aprender teoricamente onde o som é produzido e apertar o botão naquele lugar, você vai ter todos os sons do sânscrito e nunca vai pronunciar errado. Tá claro? Então, esse é o processo que eu vou usar. Porque eu não estou desconsiderando quem tem bom ouvido. O grande problema de quem tem bom ouvido, sabe qual que é? Ouvir errado e aprender errado. Não? Se você ouviu de uma fonte genuína, você aprende o som correto. Mas se você ouviu... E eu vejo que na ISKCO, no movimento Hare Krishna, os devotos aprendem tudo, o sânscrito, as letras, tudo de ouvido, não é verdade? Mas, com todo respeito, muitos devotos antigos, sannyasis, gurus, etc., falam tudo errado. Então nós aprendemos errado. Então há uma tradição no movimento Hare Krishna, no Brasil principalmente, de todo mundo falar errado o sânscrito. Por falta de... Primeiro, por não ter ouvido de pessoas que falam bem o sânscrito, ou por não entender como que vou produzir o som no meu universo fonético, que é exatamente esta região. Então, como a criação foi feita? Primeiro veio o som primordial, né? E aí ele vibrou no éter do coração de Brahma. Aí ele se manifestou na palma dessas sílabas, e a combinação dessas sílabas criou tudo que existe no mundo. Então, entendendo as sílabas, nós vamos poder ter o conhecimento mais importante do sânscrito, e nós não vamos pronunciar errado nunca mais. Se vocês botarem na prática, claro, eu vou dar a teoria sem prática a gente esquece, não é verdade? Então o que é que vai acontecer? Essa vibração, que eu já falei na parte da manhã, vibra no plano espiritual, depois vai vibrando no plano sutis, produzindo 20 tipos de som, e quando chega no nosso nível, ela produz as realidades do som desse mundo. E o lugar... Jai Jagannatha Ki Hari. Tá, então vamos lá. Opa, não pode cair não. Deixa eu ficar aqui em pé aqui. Então, vamos agora nessa região é onde essa vibração, que é Vaikária, a vibração que vibra aqui, ela vai ressoar. Então tem uma vibração que vem. Então, como eu falei que o primeiro fonema não é o A, Krishna não é o A, e onde que o A é produzido? A garganta. Portanto, nós falamos que o A é o som gutural. Gutural significa que é produzido na garganta. No gogó, né? Gutural. Lembra de gogó? Garganta é gutural. E aí essa vibração ressoa lá. Ah, vamos lá. Ah. Sentem, põe a mão, sentem na garganta. Aqui no Brasil nós temos a tendência de abrir o A, mas geralmente, o sânscrito geralmente o A é mais fechado, é Não tem problema abrir, mas estou falando, mas é importante nós vermos que qual a diferença entre o A fechado, tá? Eu sei que a pronúncia nossa, o nosso sotaque brasileiro é abrir muito o A, mas não tem problema. Mas em sânscrito, nós temos muita sorte que a língua portuguesa, vindo do latim, o som das vogais são os mesmos do sânscrito. É bem diferente de quem fala inglês. Eu não sei espanhol, tem dificuldade também, mas que você, o A em inglês não é A, é E.
O I não é I, é I, não é assim? Você pode ver que as vogais, mas em português não tem dificuldade, as nossas vogais são iguais. Agora vamos falar sobre as vogais. O que é vogal? Vocês vão sentir agora e entender. Então, essa vibração na garganta produziu o fonema Não dá para notar. De onde que ela vem? De onde essa vibração vem? Diafragma. Diafragma? Mão. Essa é da garganta. Na verdade, ela não vem de nenhum lugar. Ela se manifesta na garganta quando a nossa vontade pede, nós pensamos, desejamos que a vibração, aí a manifestação vem de Pashanti, Madhyama, aí Vaikarya, ela se manifesta. Vaikarya é essa vibração se manifestando na parte mais sutil do nosso corpo, que é a garganta. A garganta, ela está ligada ao elemento éter, tá? Então por isso se manifestou no éter do coração de Brahma. Então primeiro essa vibração se manifesta ali, tá? Agora, quando nós levamos essa vibração para outra parte do corpo, ela vai produzir outras vogais. Por exemplo, vamos levar essa vibração do sente na garganta. Agora leva a vibração para o palato do alto. Vamos lá. Tá na garganta ainda, só não sai da garganta. Já chegou perto. Sente, vou lá, aqui embaixo. Sobe. E volta. Agora vamos levar essa vibração para onde? Para o lábio. Pode ir. Sente assim, Pessoal, apresento para vocês o que é vogal. Isso é vogal. É a vibração sonorizada nas diferentes regiões. Se você analisar, é uma coisa só. É vibração. Mas dependendo do local onde ela ressoa, ela adquire uma identidade. A identidade da vogal na garganta, a identidade da vogal I no palato, e a identidade da vogal U no lábio. Então existe mais duas outras regiões, que é o céu da boca, lá atrás, e os dentes. Entende? Que você tem que levar a vibração nesses locais para produzir as outras vogais. Então vamos tentar vibrar no céu da boca. Você fica quietinho, você sabe sânscrito. Não vai me colar. Estou brincando. Porque senão eu quero que eles aprendam. Como que vocês vibram no céu da boca? Lá atrás. Na garganta, no palato, e agora o céu da boca fica entre o palato e a garganta. Como que você leva essa vibração para ele? É outra coisa, a gente vai chegar lá. Tá bom, vou adiantar para a gente não perder muito tempo. O que acontece? O grande problema é que quando você pega essa vibração e quer mandar para o céu da boca, ela vai para onde? Vai para o palato. Então esse palato é guloso. Eu quero que a vibração fique, e ele não deixa vibrar lá, porque ele pega a vibração e vibra. Não conseguimos. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Se eu quero... Esqueci seu nome. Escolheu o nome mais difícil. Rasarnava. Então eu quero que o Rasarnava fale uma coisa para mim. E o
Hã? Taruna. E o Taruna gosta de falar, já notei, né? E ele fica falando. E eu não consigo ouvir. Fala, Taruna, fica quieto, Taruna, eu quero ouvir o seu colega. E ele não fica. Pedi com educação, não pedi? E agora, fala. Aí ele fala. O que eu faço? Vou tapar a boca dele, né? Para mim poder ouvir o outro tempo. Não é isso que eu vou fazer? Ou então eu pego uma almofada e boto na boca dele, pelo menos eu posso ouvir. Né? Então a mesma coisa. Eu estou querendo ouvir a vibração no céu da boca, mas esse palato aí fica roubando a vibração. Então, qual a almofada mais à mão que eu tenho na boca? A língua! Então o que eu vou fazer? Então na hora que eu quero, então eu pego a vibração, vou mandando lá para cima, e aí com a língua eu faço assim, ó. Ai, não deixo a vibração ir para o palato e jogo ela para trás. Este som nós temos no Brasil, sabia, da língua portuguesa. É só lembrar de quem? Dos nossos irmãs caipira. Imita caipira. Carta, tarde, perna, porta. Como que ele fala? Como que a língua dele fica? Ela não faz assim, ó. Porta, tarde, perna. Aqui, não sei se Santa Catarina tem caipiras, mas eu sei que em São Paulo e Minas está cheio, não? Tem. Paraná tem também. Carta, tarde. Então, dessa maneira, com a nossa língua, você não precisa esfregar no céu da boca a língua. Só ela fazer isso, ela leva a vibração. Aí nós temos a vogal ri. O ri, primeiro de tudo, eu não estou ensinando para vocês o alfabeto Devanagari, o alfabeto do sânscrito, que ele é um alfabeto fonético. Nós vamos utilizar o alfabeto da língua portuguesa para expressar o som. Mas acontece que o alfabeto fonético do sânscrito tem 49 fonemas, tem 49 letras para descrever. E na língua portuguesa nós temos só quanto? Não passa de 20, não? 24, uma coisa assim. Então aí nós temos uma dificuldade, pessoal, de escrever sons do sânscrito que tem mais recursos. Então para isso, para escrevermos os sons do sânscrito na língua portuguesa e o som está todo representado, tem um recurso chamado diacrítico. Diacríticos são essas marquinhas que tem pontinho embaixo, tracinho em cima, um pontinho em cima do M, um pontinho embaixo do H, tá? E às vezes utilizar uma outra palavra como que eu já ensinei para vocês, o H, né? Quando ele é aspirado. Então esses recursos são utilizados para escrevermos o sânscrito, e se nós não usamos ele, não vamos nunca pronunciar, porque nós não sabemos como ele é pronunciado. Então esse recurso indica como você ter o som. Está claro isso para vocês? Tá, então, esta vogal, a quarta vogal, que é a vogal cerebral, que é no céu da boca, ela é transliterada como um R, mas ela não é a consoante R. Ela tem um pontinho embaixo, dizendo que ela é vogal RI. Aí você vai ter muitas palavras, como Rita, que é o ciclo, ordem cósmica. Rigveda, Rita. E Kri. Não é Kri, é Kri. Krishna. Nós falamos Krishna, mas isso é portuguesado. A forma é Krishna. Vocês notaram que eu falo assim? Vocês já estão notando? Krishna. Inclusive isso torna mais fácil cantar japa. Quando você canta japa aportuguesado, você fala Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Agora, quando pronuncia correto,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Mais rápido a japa, né? Muito mais econômico. É porque o ri é uma vogal. Cre, mas é com a língua lá em cima. Não é aqui, não é cri. É aqui, é no palato, não é cri. Aí você tem que ter um R. KR, não tem R. É Krishna. Como? Não, vou chegar lá depois. Eu estou falando agora sobre a vogal. O Shna, mais para frente eu vou explicar para vocês. Então o que vai acontecer? Agora a última vogal, no dente. O problema também é o mesmo. O palato é que nem esse erudito em sânscrito faz, né? Só ele quer falar. Por favor, não fique deprimido, não. Estou usando você como um modelo, sabe? Ele já está assim. Então, da mesma forma. Então, eu quero também que a vibração não vá para o palato. E vou usar a língua, mas só que em vez de jogar a língua para trás, eu vou jogar ela para frente. Lri. Olha, ó, veja a vibração, sente ela. Então, é um L com ponto embaixo. Tá claro? Então, com isso, nós temos todas as vogais do sânscrito. Tá? E as vogais, elas também têm duas formas. Existe uma forma breve e uma forma longa. Significa que ela demora o dobro do tempo para ser pronunciada. E como você sabe, que você escreve um traço em cima da vogal, um traço horizontal em cima da vogal. Estão vendo aqui todo mundo? A planta está tampando aqui, mas... Vou segurar o quadro. Tá, tudo bem. E na língua portuguesa nós nunca aprendemos a ver que há distinção. Foi misturado, mas vou mostrar para vocês. Quando você tem A e A, é o dobro do tempo da pronúncia. I e I, U e U, Ri e Ri, Li e Li. Então vou dar um exemplo na língua portuguesa. Por exemplo, o I. Quando você pronuncia ele em U, por exemplo, em tu, é diferente de quando você pronuncia o U em uva. Ó, tu e uva. Tá? Então, como? Falar da casa, no seu exemplo, na verdade parece em casaco. Acho que tem os dois lá, o longo e o breve. Tá aí. Casaco. O primeiro A é longo, não é? Casaco. O outro é breve. Então, é só para a gente ter uma nuance das diferenças dos sons. Tá claro? Então, com isso nós temos estas vogais A, I, U, E. E agora nós temos, são 10 vogais simples. Vogais simples porque são pronunciadas num local só do aparelho fonador, que seria na garganta, no palato, etc. E agora, pela mistura deles, nós temos os ditongos, as vogais complexas. Quando você tem um mapinha aqui que eu faço aqui, tem na apostila, vou pegar aqui para vocês verem. Vamos lá, vamos tirar aqui a carinha. Tá, vamos lá. Nós temos aqui um triângulo, ó. Aqui você tem o A longo, aqui você tem o A breve, aqui você tem o I breve e o I longo, aqui você tem o breve e o U longo, tá?
Então, quando nós pronunciamos, quando nós vibramos, sonorizamos, em dois locais ao mesmo tempo vai acontecer isso. Então, da garganta e o lábio, garganta e o palato. Então, você fala assim, ai, 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 ai. Aí você tem esse fonema, tá? Fonema ai. Agora quando você vai para o lábio, tá aqui, ó, tá? Você tem o fonema Mas agora se a gente começa a pronunciar com A longo, aí você fala assim, ai, 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 ai. O que acontece? Você tem o I. Ai, ai. E quando você vai para o U, você tem o U. Tá? Por isso que quando a gente canta o mantra Om é feito de 3 sílabas, não é? De 3 fonemas. A, U e o Anushara, que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Então você começa a pronunciar. Você vai do A para o U, mas você nem chega a ouvir o U. Aí se transforma em U. Então isso mostra que o fonema ele é feito. Na matemática significa isso. A mais I é E, A mais U é O. Tá claro? Então quando você pronuncia junto, aí surgem esses fonemas. Então com isso nós temos esses fonemas, tá? Agora vamos ver um outro tipo de fonema. As vogais são muito importantes, tá? Ela é a alma. Assim como o espírito, a alma, então, as sílabas, as palavras, a vogal é a coisa mais importante que nós precisamos para poder repetir os mantras, para conhecer os mantras. E existe outro fonema. Na verdade, ele é numerado como fosse um dos fonemas do sânscrito, mas ele não é um fonema no sentido que ele não é uma vogal e também não é uma consoante. Ele é um fenômeno que acontece na vogal. Então são 2 fenômenos. O primeiro é chamado Anushara, que é nasalização. E o outro é chamado Visarga, que é chamado aspiração. Que significa que quando você está repetindo a vogal, ela sonoriza nas fossas nasais. Então, isso que nós vimos aqui, essas partes do aparelho fonador, é onde os sons vão ser produzidos. E essas 5 partes, mais as fossas nasais, pode ser comparada no violão, não é verdade? O violão não tem as cordas. Depois ele não tem um bojo, onde o que é vibrado nas cordas ressoa. Então, da mesma forma. Então, nós temos as cordas dos nossos processadores, são os locais onde você sonoriza, onde você manda a vibração que vai produzir as vogais. E, às vezes, essa vogal produzida nesses locais ressoa nas fossas nasais. Então, aí você tem o an, o on, tá? E isso é chamado Anushara. Então ele é representado como um M com um pontinho em cima, para não confundir com a consoante M, tá? Que é outra coisa. E aí o que vai acontecer? Então todos os Bijas mantras que nós falamos ontem, lembra? Bija semente, tem o Anushara. Om, Ain, Shrim, Hrim. Tem. Então você tem que ter, por exemplo, os mantras dos chakras. Yang, Ran, Lang, Van, Ran, Ran, Han. Tem todos os mantras Bijas, tem ressonância. Para que vocês não esqueçam dele, eu vou explicar. Na língua portuguesa, nós temos um fenômeno também linguístico, que é o Anushara. Sabia? Nós temos o Anushara em português. É o tio. O tio é isso. Qual a diferença entre pam e pan?
Um vibra na boca, outro no... Pam, o M é uma consoante, que é na boca. Pam. Agora, pam, pam. Você vibrou, ela ressoou lá em cima, que é o nosso tio. O tio se usa muito no O, no U e no A, né? Mas em sânscrito você tem um tio para todas as vogais, que é exatamente o Anushara. Tem Samyoga, tá? Então é vogal, é a nasalização pura, que depois eu vou, para não confundir com as consoantes nasais. Tá claro? Então, o outro fenômeno é a aspiração. A aspiração é quando você pronuncia a vogal A e ao mesmo tempo o ar sai da boca. Quando você está falando a vogal, o ar sai. Então, por exemplo, nama namaha. Por isso, quando você tem o Visarga, é uma pausa. Por que uma pausa? Porque o ar está saindo. Tem esse famoso mantra que nos Upanishads, que todo mundo canta, o mantra da paz. Quem conhece? Om Shanti Shanti Shanti. Então, é assim, ó. Põe a mão aqui, ó. Shanti, Ti. O ar tem que sair. Om Shanti Shanti Shanti. Então, você usa em várias palavras. Quando nós temos palavras muitas palavras em sânscrito são terminadas com Krishnaha, Ramaha. Não tem? Nós não falamos muitos mantras terminam em Ha. Tem. Mas só que o Visarga, ele tem uma pequena nuance, uma diferença. Que quando depois dele vem uma outra palavra, uma outra sílaba, ele é só o ar saindo. Namaha, Namaha. Shanti, Shanti. Mas quando ele está no fim da palavra, posição final absoluta, ele produz um eco. Só nisso, só no finzinho. Então é Shanti, mas depois no fim, Shanti, e depois Shantihi. Então, esse Ihi, ou Aha, Namaha, não é assim? Krishnaha, não é um Ha. A gente fala, mas não é tão forte. É assim, Namaha, Namaha, Shantihi, Yogihi, Vishnuhu. Então isso é o Anushara. Você tem que pronunciar. Eu sei que ninguém ensinou isso, a gente aprendeu a falar o sânscrito de uma maneira totalmente aportuguesada, sem tudo isso, não? Mas essas nuances é parte do sânscrito. O fato de não usarmos isso, as aspirações, as nasalizações, o nosso sânscrito sempre vai estar errado. Tudo bem, dá para ser entendido, não? Está portuguesado, está inglecisado, está espanholizado, não sei como. Anglicizado, mas é importante entender isso. Então, com isso, nós paramos as vogais. Tá, vamos controlar minha hora aqui. Nós começamos aqui, vai até 5 horas, né? Tá, então dá para mim adiantar aqui. Agora, consoante. Nós aprendemos o que é vogal, não aprendemos? Vogal é a vibração ressoando nas diferentes regiões do nosso universo fonético. E aí ela pode ser aspirada ou pode ser nasalizada. Então por isso que você encontra isso. Quando você canta um mantra ou uma palavra em sânscrito, uma coisa que eu vou ensinar a você é separar sílabas. Toda sílaba em sânscrito ela termina na vogal. Não é como em português. Em português, quando nós separamos a sílaba, existe o que é chamado de separação etimológica, baseada na formação das palavras. Em sânscrito não se usa isso. Toda sílaba termina em vogal. A única exceção é que quando a vogal está nasalizada, o tio não é separado dela, porque ele não é ele é parte da vogal. E também o H com o ponto embaixo, a aspiração também não pode ser separada. Então ela pode terminar em aha, pode terminar em an, sam, entende? Ou então, se no fim da palavra ela termina numa consoante, aí ela fica muda, como Bhagavat.
Bhagavata, mas tem que ser articulada. Em sânscrito não se engole nada. Não existe mineirês em sânscrito. Quem sabe o que é mineirês? Hã? O que é mineirês? Comer palavra. Mineiro é guloso. Belzonte, Berlândia, Beraba, né? Então você vê um mineiro falando, você nem conhece, parece uma outra língua, né? Tem algum mineiro aqui? Uaiço. Não é assim? Não tem mania de comer tudo? Come as palavras de... Um totô, um confuso. É. Um totô, um confuso. Então, em sânscrito, tudo é articulado. Tudo tem que ser articulado. Que vocês vão ver agora nas consoantes. Então, as vogais são simples. É importante entender a importância de pronunciar as vogais corretas, longas e breves, longas e breves, longas e breves. Por isso que o sânscrito é dito que o sânscrito tem uma estrutura lógica muito parecida com a linguagem artificial. Porque a linguagem artificial, a linguagem de informação, é baseada no quê? Uma linguagem binária, não é? É aberto, fechado, aberto, fechado, aberto. É assim que é baseado toda a estrutura. E o sânscrito também é assim, é binário. Breve, longo, breve, longo, breve, longo, longo, breve, longo. As vogais que determinam a natureza, como ela é a alma das palavras. Então, ela tem... Por isso que é dito que o sânscrito lembra muito a estrutura das línguas artificiais. O que são línguas artificiais? São aquelas línguas lógicas feitas para programar computador. A matemática, por exemplo, é uma linguagem. A música é uma linguagem. Que são lógicas, que elas são naturais. O sânscrito tem essa estrutura também. Porque ele é científico. Porque o sânscrito, a palavra sanskrita é o prefixo, é o verbo kri, fazer, no particípio passado. Krita, que é feito. E san, o prefixo san dá a ideia de alguma coisa boa, completa. Então, sânscrita significa sofisticado, completo, perfeito. A língua sânscrita, ela não é uma língua feita pelos seres humanos, e portanto o sânscrito ele não veio por evolução, ele foi feito pronto, foi dado a Brahma, ele foi dado aos deuses, os semideuses falam sânscrito nos planetas celestiais. É uma língua dada por ser humano, e é do sânscrito que as outras línguas vernáculas surgiram como formas de degenerar o sânscrito, como na Índia tem as línguas chamadas as línguas prakrita, como o hindi, como o sânscrito, tem Marathi, várias línguas que tem ali que vieram originalmente do sânscrito, e por ver que às vezes a pronúncia mudou, porque ela já houve uma evolução do sânscrito, mas o sânscrito está ali fixo, está claro? Então, vamos entender agora as consoantes. Como já está claro como que é uma vogal, que é importante depois vocês decorarem as vogais, né? A, I, U, I, Ri, Li, Li, A, I, O, A, O, lá. A, I, U, Ri, Li, E, Ai, O, Au. Por isso, esta é a ordem. Jiva Goswami, no seu Harinama Amrita Vyakarana, fala que quando Brahma recebeu o som e o som se expandiu nas letras do alfabeto, essa é a ordem. Primeiro as consoantes. E agora, então, como consoante é quando a vibração ressoa livremente nas regiões, mesmo o Ri, ela ressoa livremente, a língua apenas faz com que a vibração vá para um lugar, ela não há obstáculo. Mas quando existem obstáculos no nosso aparelho fonador para a vibração das sílabas, esse obstáculo que é a consoante. Vou dar um exemplo, na garganta. A garganta, A, não é? A, agora, se você encontra um obstáculo, A, e rompe o obstáculo, você vai ter o quê? Aí você tem a primeira consoante gutural. Agora, se o obstáculo é no palato, onde você tem o I, né? O I, aí, agora... Tchá, 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 tchá. Capite? Tchá, 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 tchá. E se o obstáculo é no céu da boca, onde tem o Ri, você vai ter o...
Lembra o mineirês, né? Carta, carta, carta. Esse tá do caipira, né? No mineiro, nesse caso não é mineiro, desculpe, é o caipira, porque tem mais caipira em São Paulo do que em Minas, sabia? No Paraná também. Tem, fala pior. Tem, aí é a primeira consoante. Então, K na garganta, Tchá no palato, Tá no céu da boca, Tá no dente, Tá. E Pá no lábio. Então com isso nós temos as consoantes, tá? As consoantes, o sânscrito é uma língua completamente musical, perfeita, harmônica. Então, som, não há cacofonia em sânscrito. É incongruência se você fala ele corretamente. Então, então por isso é importante eu explicar para vocês que tem dois tipos de... Tem um tipo de consoante que, por natureza, elas reprimem a sonorização da vogal na garganta. Porque toda vogal é sonora. Fonema sonoro é aquele fonema que vibra as cordas vocálicas, tá? Vamos lá, põe a mão na corda vocálica, vamos lá. Tá bom? Agora, quando você pronuncia a vogal junto com a consoante, essa primeira dessa coluna aqui, nessas duas colunas aqui, que são chamadas surdas. Por que elas são surdas? Porque elas não deixam vibrar a corda vocal. Ó, vamos lá. Olha lá. Põe a mão aqui. Vibrou a corda vocálica? Não vale alongar o ar, tá? Não, vibrou. Agora aqui no palato. Não vibrou também. No céu da boca. Caipira. Não vibra. No dente. Não vibra. No lábio. Agora, se você vibrar nesse lugar, vai vir outra consoante. Então, na garganta, sonorizou. Em vez de o K, vira G. Olha a diferença entre K, G. G. Agora aqui em cima. Tchá. E agora, sonoro, J. Tchá. K, G. Tchá, J. Em português, a pronúncia é igual. Os argentinos produzem muito esse J, né? Tinha até um argentino que era astrólogo no Brasil, que ele fazia propaganda, ele falava, ligue J. Ligue J. Essa é a pronúncia do sânscrito, não é já, é já, como em Djalma. Tá certo? Então, aí você podemos ver a diferença entre K e G, Ch e J, K e G. Falta um pontinho embaixo. O T e o D, o P e o B. Então, com isso nós temos essas são surdas e essas são sonoras, tá? Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque em sânscrito, numa oração, uma sílaba pode ter várias consoantes. E não pode ter consoante surda junto com consoante sonora. Então, vou dar um exemplo. A surda é a que não vibra. Como que numa sílaba, ela é uma sílaba, mesmo que tenha várias consoantes, ela é sonorizada só uma vez, porque ela tem uma vogal. E aquela sonorização é surda ou sonora? Como você pode, numa sílaba, vibrar as cordas vocais e não vibrar as cordas vocais ao mesmo tempo? Ou vibra ou não vibra. Não tem metade, não existe mulher meia grávida. Ou é grávida ou não é grávida, na verdade?
Então não existe se a sílaba é sonora ou é ou não é. Então para isso tem uma regra do sânscrito que cria essa harmonia. Vou dar um exemplo. Uma palavra que todo mundo conhece. O nome do nosso livro mais importante, que é o Bhagavad Gita. Bem que o mais importante é o chamado Bhagavatam, né? Mas o Bhagavad Gita é o ABC. Então vamos lá. O Bhagavad Gita é feito de duas palavras. Quais são? Então, a primeira palavra é Bhagava, que é Deus. Tá? E a segunda palavra é Gita. Tá? Então, como eu expliquei, em sânscrito, para pronunciar, vocês têm que separar a sílaba. Em sânscrito não se pronuncia a palavra, pronuncia sílaba, é uma guirlanda de sílaba, tá? Assim, Dharma Kshetri Kuru Kshetri Samaveta Yuyutsavaha Mamaka Pandava Jaiva Kima Kurvalta. Não há intervalo. O único momento que pode ter uma pausa quando você canta o mantra é quando tem o quê? O Visarva e a Anusha. Aí você pode dar uma pausadinha, né? Mamaka. Só o único momento quando tem isso, você pode, como esse famoso verso. Om Purnamada Purnam. Aí você dá uma pausadinha, mas o resto é Om Purnamada Purnamidan Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Não pode ter pausa. Em sânscrito não se lê palavra, lê-se sílaba. Os versos são guirlandas de sílabas. E você vai produzir uma sílaba após outra sílaba sendo pronunciada. Então, tendo em vista isso, vamos separar aqui. Primeira sílaba, Bha. Não é Ba, não é Bhagavad Gita, é Bhagavad Gita. Vocês já aprenderam ontem, né? Tem que aspirar, tem que sair. Bhagavad Gita. Segunda sílaba, Ga. Mas o A é aberto. Hã? O A é aberto? Bha. Não, esse Ba é fechado. Bha. Bha. A aspiração não é a mesma coisa que. A aspiração não significa abrir o ar. É Bha. É breve. Bha. 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 Terceira sílaba, qual que é? Vat? Não, no sânscrito não se separa assim. Toda sílaba acaba na vogal. Então o que vai acontecer? Esse T, ele vai se juntar na outra sílaba e formar uma sílaba só com um conjunto consonantal de duas consoantes. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Tá, então vamos ouvir agora. Eu vou repetir essa palavra. Em sânscrito, tudo é articulado. Então você tem que articular o T, tem que articular o G. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Esse som é harmônico? Bhagavad Gita. Tigi. Ele não é harmônico. Por que ele não é harmônico? Por quê? Não tem nada de quebra. Ele é junto. Tigi. Hã? Não, é isso que eu ensinei. O T é o quê? Surdo. O G é o quê? Sonoro. Não pode. Sânscrito é harmônico. Não pode. Como uma sílaba é sonora e surda, como uma sílaba vibra e não vibra as cordas vocálicas, não pode existir. Então, aí tem uma regra do sânscrito chamada Sandhi, que transforma uma das consoantes para que haja harmonia. Então, o que vai acontecer? O T é dental. Então, a forma sonora dental vai vir aqui e substituir o T. Vamos lá agora. Bhagavad Gita. Ou Dgi. Não é mais harmônico do que Tigi. Bhagavad Gita. Então, eu estou explicando isso, dando esse exemplo,
para falar por que é importante você saberem essas classificações do sânscrito. O sânscrito é perfeito, ele é matemático, ele é musical, todas as regras do sânscrito são lógicas, tá? Mesmo que você não saiba elas, mas você tem a apostila agora, vocês vão poder consultar, entender o que é surdo, o que é sonoro, é explicado tudo ali, tá claro? Então depois nós temos um outro fenômeno. Eu expliquei o que é a sonorização da vogal, não ensinei? Ahá, ri, uhu. Agora existe uma outra aspiração, aspiração da vogal, me enganei. Existe a aspiração da consoante. Quando você está articulando a consoante, o ar sai. Tá. Então você tem K, põe a mão aqui. K, não sai ar nenhum, né? K. Agora quando você fala o K e o ar sai, K. Então, K. Ga. Cha. Já. Sentido, você sentiu? Ou então você faz com o diafragma. Ka. Cha. É mais fácil. O diafragma faz o ar sair. Ka. É aquilo que eu ensinei na aula do Bhagavatam, lembra? As vogais, as consoantes aspiradas. Então por isso nós não podemos confundir Dama, que é riqueza, com Dhama, que é morada. Dama e Dhama. Então, a aspiração. Então, devido à língua portuguesa não ter muitos vogais, opção de vogais, a gente bota esse H aqui para mostrar que é aspirado. Mas esse H aqui não é o H. Que tem o H aqui. Não é o H. É H na garganta. Ele é apenas dizendo que essas consoantes estão sendo sonorizadas. Isso que é importante você sempre, nesse momento, sonorizada não, aspirada. Então não confundir a aspiração, por exemplo aqui, ó. Si. Separamos a sílaba si. E depois a outra sílaba é essa. Ó aqui, ó. Tem a aspiração da consoante sidhaha. Tá vendo? Ó? 2 vezes. Ó, articulou a consoante, o ar sai. E depois sai de novo, depois da vogal. Então, são 2 tipos de aspiração. Tá? Quando tem dois consoantes assim, tipo 2 Ds ali. Não tem nenhum problema. O que faz? Você articula o primeiro Siddha. Siddha. E geralmente a consoante que está perto da vogal é a que articula. Siddha. Tá? Siddhanta. Aí uma fica muda. Uma fica muda. Mas ela é articulada. Tem que articular. Siddha. Uma vez eu tinha um amigo que eu estava pregando lá no Rio de Janeiro, um líder de um grupo esotérico, místico, né? Iniciado, tudo, com o nome sânscrito, tudo. Eu falei, qual é o teu nome? O meu nome é Siddha. Siddha. Isso não é sânscrito, Siddha. Não, é assim. Aí ele escreveu o nome dele, né? Siddha. Então isso para quem não sabe pronunciar sânscrito e só vê o nome e aí tenta pronunciar como se fosse português, não é? Tá? Se não Hã? Se não dá, se dá. Tá, então com isso, outro ponto que eu vou explicar aqui agora. Eu vou terminar logo isso, eu estou correndo bastante. Que fala Siddhartha. Siddhartha. Tá? Então, este conhecimento vocês têm resumido na apostila, tá? Uma página que fala sobre
o alfabeto. Eu não dei explicação, a explicação está na aula, tá? Mas vocês vão poder. Outra coisa que é importante conhecermos são as nasais, tá? Existe, em português nós temos duas nasais, não temos? Não temos o N e o M, é simples. Mas em sânscrito existem nasais em cada ponto da articulação. Nós estamos trabalhando nas vogais, nas consoantes, 5 lugares: garganta, sons guturais; palato, sons palatais; céu da boca, sons cerebrais; dente, sons dentais; e lábios, sons labiais. É aí que acontece todo o nosso universo do sânscrito, tá? Então, e aqui as consoantes também são classificadas: guturais, palatais, cerebrais, dentais, como as vogais, tá? Então, essas classes de consoantes são chamadas oclusivas, porque dá para sentir bem claro o obstáculo à sonorização nesses lugares, que sendo rompido você tem a sílaba. Elas também têm nasais, então também tem nasal em cada um desses lugares. Vou dar um exemplo: na garganta, na, ó, moque, na, não é na. Por isso não alongue muito a vogal para você sentir a vibração da consoante. Na. Agora no palato, nha. É só lembrar do argentino, aquele famoso nome Peña, em espanhol, né? Peña, sans Peña, nha. Esse nha espanhol é o N palatal, nha. E aí você tem o N no céu da boca, que é o N do caipira, perna. Tem carne, na, lá no céu da boca. Ó. Na, nha, na, e no dente. Nada. Tá? E no lábio, ma. Tá claro? É importante isso, que quando você tem uma sílaba com várias consoantes e você tem uma nasal, a nasal só pode vir antes de uma consoante da sua classe. Que nem, por exemplo, anga, que é membro, como ashtanga, navanga, bhakti, não é anga. Este N é um N gutural. Ele só pode vir antes de consoante gutural. Ele não pode estar junto de outras. Se tiver isso, está errado. Não existe isso. Então, anga. Agora, o vancha. Vancha kalpa, não é? Vancha kalpa, essa palavra vancha significa reverência, né? Respeito. Vancha, olha o N aqui onde está. Vancha. Ele não pode vir antes, entende? Ou outra palavra, anjali. Quem sabe o que é anjali? Anjali é reverência, fazer isso. Ah, não. Isso aqui é pranama, fazer isso. É uma oferta, oferecer às pessoas. Anjali, quando você recebe uma pessoa, namastê, você faz isso, é o anjali, ofertar alguma coisa. O próximo é o cerebral. Vamos aqui. Anda, que é ovo. Você tem Brahmanda, não é? Anda, lá no céu da boca. Anda, que é ovo, né? O ovo cósmico. Brahmanda, não tem no Bhagavatam? Fala do Brahmanda, tá? Anda. N cerebral só pode vir antes de consoante cerebral. Aí você tem anta, que é o fim, o antia, de antialila, não é? Antia, a lila final de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, não, você tem o antialila no Chaitanya Charitamrita. Mas esse T, esse N é no dente. Anta. Ele só pode vir antes de consoante. E por fim você tem aqui o
a nasal labial, como por exemplo, kampa. Kampa. Kampa é tremor, arrepio. Kampa. O M labial só pode vir antes de consoantes labiais, que é o pá, 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 pá. E com isso nós temos uma regra na língua portuguesa. Você lembra na escola? Por que na escola a gente aprende que M só pode vir antes de P e B? Por que a língua não consegue pronunciar? O sânscrito explica isso. A nasal, ela só pode... a nasal dental não pode vir antes de uma consoante de outro lugar. Ela tem que dar junto da consoante da classe dela. Por isso que o M não pode vir antes de K, nem de Gá. Entende? Tá? Quando você tem manga, não é o M. É o N. Manga. Aqui, ó. Não é aqui. Não é monga. Não é? Não é possível. Isso mostra a natureza científica, harmônica do sânscrito. Tudo é perfeito. Por isso que eu falei, quando você começa a cantar sempre perfeito, vocês vão ver que vocês vão virar Gandharvas. Hã? Vocês vão poder falar um sânscrito harmonioso. É uma forma, entende? De pregar melhor. Nós temos que conhecer a nossa cultura. Pessoal, a base da nossa cultura é a nossa língua. O sânscrito é a base da nossa cultura. Então conhecer o sânscrito é algo... Não só isso que o senhor falou, é vibrar para alcançar o mundo causal de uma forma distinta. Tudo bem, apesar dos devotos não estarem muito preocupados com isso, o devoto está querendo amar Krishna, né? Então por isso que eu falei o erro, como eu falei no começo. Primeiro de tudo, duas coisas. Não fiquem deprimidos por não falar sânscrito correto, porque o importante, vocês como devotos, eu como devoto, é nós falarmos com devoção e adorar Krishna com devoção, tudo bem. E segundo, por favor, não vão virar chato agora que está corrigindo todo mundo. Aprendam para vocês. Eu corrigi vocês ontem porque eu acho que eu tenho que querer dar um pouco de conhecimento para o professor, né? Eu me lembro claramente que tem um devoto em Nova Gokula que ele aprendeu língua, ele se formou em língua na USP e especializou em sânscrito, que é o Radai Pandita. Quem lembra? Você deve conhecer um devoto que mora lá em Nova Gokula. Aí ele vinha lá, aí ele começou a falar tudo em sânscrito, ele virou um maluco para todo mundo gozava dele, ele ia cantar japa, Hare Krishna, tudo, porque é diferente, né? Mas o Prabhupada, quando a gente ouve, ele canta assim. Prabhupada canta correto. Só que tem uma coisa, eu vou falar. Prabhupada canta, ele fala o sânscrito, mas não o sânscrito assim, casto que eu estou ensinando, científico. Ele fala o sânscrito com o sotaque da Bengala. Então, muitas palavras em sânscrito, quem fala bengali tem um sotaque, então é um pouco diferente. Eu vou explicar isso para vocês. Então, a nossa cultura não é do movimento Hare Krishna, não é meramente em sânscrito, tá? Muitos mantras, muitas canções não são em sânscrito, são em bengali, tá? Mas o bengali veio do sânscrito. Então é importante distinguir, por exemplo, que nós vamos ver aqui as outras vogais, as outras consoantes. Então, isso aqui deu para entender mais ou menos. Então, vamos lá. Entenderam as nasais? Agora, outra classe de consoantes são as semivogais, que teria o Ya, Ra, La, Va. Tá claro? Lembra que eu falei que as vogais são espírito? Não é? Mas mesmo assim, dá uma olhada. Entre as vogais, tem uma vogal especial. Krishna fala, dentre as vogais eu sou o A. Então o A é a base das outras vogais, porque dá uma olhada, apesar das outras vogais vibrarem em outro lugar, olha, vê o A, onde ele vibra, nas cordas vocálicas. Então, vamos ver, A, agora I, U, Ri, Li.
As cordas vocais ainda estão. Então o A sempre está por detrás. Assim como o espírito é a alma dos corpos, Deus é a alma das almas. Então o A é a alma das outras vogais. Então, portanto, as outras vogais são as energias, elas podem ser comparadas com as energias de Deus, e o A representa Deus. Krishna fala no Bhagavad Gita, não é eu que estou falando. Akshara não, akaros miyaham, está no Bhagavad Gita. Então, o que acontece? Tem um momento em que as vogais caem em Maya. Não? As vogais que são espirituais se identificam com as consoantes, elas ficam em Maya. E elas se tornam consoantes. Então, esse fato é as semivogais. Por que são chamadas semivogais? Porque elas parecem vogais, mas são consoantes. Então, elas são equivalentes. O Ya é equivalente, vem do I. O Ra vem do Ri. O Lá vem do Lri. E o Vá vem do U. E aí você pode perguntar, então qual é a semivogal equivalente do A? Não tem. Porque só as almas que se condicionam na matéria, Deus nunca. Então nunca o A se identifica com as vogais. Então não existe semivogal que vem do A. Sânscrito é até filosófico, dá para entender a diferença entre Deus e as almas. Está claro? Então com isso nós temos a pronúncia das semivogais. Lembra das vogais? É a mesma pronúncia essas semivogais, apesar de serem consoantes, ela também é a mesma pronúncia das vogais. Porque existe um fenômeno em sânscrito. Não existe hiato em sânscrito. Não existe vogal. O que é o hiato? Geralmente são várias vogais numa mesma sílaba. E geralmente os hiatos são um tipo de tombo decrescente. Entende? Que vai em vez de ir do A para o I, em vez do A para o U, entende? O A para o I, ele vai do I para o A, o U para o A, o RI para o A, e isso não pode acontecer, porque você não pode ter. Aí, quando acontece isso, essa vogal que vem antes do A se transforma na semivogal, e aí ele cria uma sílaba. Então, por isso, a pronúncia deles é das vogais, numa parte. Então, você tem aqui Yama. Isso aqui não é o hiato, não é Ia. Não são duas vogais, não pode ter. Então, o I se transforma no Y. Yama. E a vogal se torna consoante. E aí, como ela se tornou consoante, ela precisa de outra vogal para poder soar. Yama. Ou então, Maya. Então, a pronúncia do Y do sânscrito casto, tá? Você vai encontrar na Índia pessoas que pronunciam diferente. Entende? Então, por exemplo, no caso de muitos elas falam de Yamuna, não Yamuna. Exatamente. Aí é diferente. Aí é o Y pronunciado na Bengala. Os bengalis não pronunciam Y como no sânscrito. Yama, eles falam Jama. Prabhupada, quem já viu Prabhupada falando Bhakti Yoga? Ele fala Yoga, ele não fala Yoga. O bengali não fala Yamuna, fala Jamuna. Não fala Yasoda, fala Jasoda. Isso é a pronúncia do sânscrito com o bengali, tá? Então é importante você entender isso. Por isso eu faço a distinção de entender o que é o sânscrito. Mesmo que nosso sânscrito seja bengali, não importa, mas nós temos que entender, para não passar papelão aí de querer ser ignorante para pessoas que conhecem o sânscrito e a gente querer dizer que nosso sânscrito está errado. Não, não está errado. É o sânscrito falado naquela região da Índia, que não é uma região qualquer. Por que o bengali não é uma língua qualquer? Apesar de ele vir do sânscrito, ele ainda é tão sagrado como do sânscrito, por que ele ficou tão sagrado? Por que o bengali é tão sagrado como o sânscrito? Porque Chaitanya Mahaprabhu falou em bengali, Prabhupada falou em bengali, então o bengali é mesmo, não é um mero sotaque do sânscrito. Vocês podem ter, a maior parte das nossas canções que nós cantamos não são sânscrito.
Entende? Kibajayo, isso é Bengali. Muitas canções são. Entende? Meu Jairada Madhava, você pode cantar Jairada Madhava em sânscrito ou em Bengali. Jairada Madhava Kunjabihari. Você fala, em vez de falar Yasoda, você fala Jasoda. Você não fala Yamuna. Não fala Yamunachari. Eu às vezes canto em Bengali sânscrito sem esquecer. Jamuna tiro. Então essa é a questão do Y falado nessas línguas, ele tem esse som do Já, tá? Então, para vocês entenderem a diferença, sim? Mudação nessa palavra, várias palavras assim, como? Em várias letras, assim. Em sânscrito tem isso. Cada letra só tem um som. Sim. Não existe uma letra que tem vários sons. Ou um som que usa várias letras diferentes, que como acontece no português, eu não sei em espanhol, isso também é assim. Mas em sânscrito não, então você não mistura. Entende? Por isso que eu vou falar agora, terminando aqui de explicar, eu vou falar para vocês quais são os erros mais comuns que nós fazemos de pronúncia, por desconhecer onde são articulados os sânscritos. Sim, Matheus? Você falou anteriormente sobre o A, então a gente pode dizer que no sânscrito não tem acomodação fonética, cada som é pronunciado. Não, tem acomodação fonética. Acomodação fonética é isso que eu falei. Ela para ficar harmônica, uma palavra sonora vira surda, etc. Um A, por exemplo, quando uma palavra termina no A e outra começa com A, elas se juntam, isso chama-se acomodação fonética sandhi. E ela fica um A longo, entende? Isso é acomodação fonética. É um tipo, existe acomodação fonética que é chamada sandhi em sânscrito. Tá claro? A acomodação fonética em sânscrito, ela acontece para gerar harmonia, para gerar musicalidade, para ficar mais perfeito. Tá claro? Então vou terminar aqui assim, o R em sânscrito. Em português nós temos dois R's. O R áspero, né? Ha, e o R brando. Que horas que termina? 5. Hã? Se passar um pouquinho, não tem problema. Vou tentar um pouquinho antes, tá legal. Nós temos aí uns 20 poucos minutos, tá? Vou tentar fazer. Essa acomodação fonética, ela gera essa harmonia, tá certo? Então, no sânscrito, vou terminar. Então, o R só tem um som. Português, R tem dois sons. Na garganta, Ra, e no palato, Ra. Som brando e som áspero. Um som, um R gutural, Ra. Em português, o R gutural, ele não acontece no começo das palavras, só no meio. Por isso que quem fala inglês, americano, não tem dificuldade de falar rio. Ele fala rio. E por isso que na escola nós temos o cérebro lavado pelos professores para nunca pronunciar o R brando no começo das palavras. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Quem lembra disso da escola? Para que a gente não tenha esse som. Mas em sânscrito não tem nenhum problema. O R só tem um som. O R só é cerebral. É só o brando. Ra. Não é ram, não é rama. É rama. Rama. Tá. E o som áspero do português existe em sânscrito, mas é o H. Ra. Nisso, o sânscrito é muito parecido com o inglês, porque o inglês também é assim. O inglês só tem um R, tem. O H é o R brando, tá? Então, só para nós distinguir isso, claro. Então, isso vem com R. O Lá, ele é no dente. Laia. Entende? Lila. Entende? Tá? Ele tem o som do L. Entende? Bola. Apesar de quando nós cantamos Haribol, Haribol, a gente não canta ele dentro, canta Haribol, não é bol, é bolo, é no dente. Haribol, 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 Haribol. Aí fala Haribol, 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 Haribol. Porque em português a gente tem o hábito de pronunciar o L como se fosse no lábio. Mas não é só em português, em algumas regiões do Brasil, tá? Então, outra coisa. Então, o V. O V no começo, vai o.
e depois de uma vogal, avatara. Ele tem o som de V mesmo, tá? Avatara. Entende? Não tem nenhum problema. Mas tem um momento em que o V tem outro som. Quando o V vem depois de uma consoante que não seja uma semivogal, tá? Aí ele tem som de U. Swami. Saraswati, não é Sarasvati. É Saraswati. Não é Swami. Goswami, não é Goswami. Goswami. Por isso que na Índia, quando esse V acontece nesse contexto de som de eles botam o W, mas não existe W em sânscrito. O W é usado na língua inglesa, o W tem sempre som de U, né? Não é Washington, é Washington, não é? Então em sânscrito também é muito parecido com isso. Então o som, apesar de ninguém falar direito, então seria Goswami, Saraswati, Dhanuantari, tudo palavras que a gente aprendeu a pronunciar sempre. Não é Dhanvantari, é Dhanuantari. Ninguém fala, nem mesmo quem tem o nome sabe pronunciar corretamente o seu nome. Que? Aí, o que a Bataji perguntou, por que às vezes nós vemos o V pronunciado como B? Isso é a pronúncia bengali. Vrindavana fica Brindavana, tá? Por causa da pronúncia do bengali. O bengali pronuncia o V como B, tá? Em alguns contextos, no começo das palavras, tá certo? Então com isso nós temos as semivogais e agora nós temos os que nós chamamos os S, tá? Desculpa, só que eu perdi essa Brindavan, pronúncia bengali. Os bengalis têm esse hábito de... E a Sarasvati. 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 Eles falam Sarasvati. Então há uma tendência de pronunciar. Ou seja, se nós compreendemos o sânscrito, o som primordial do sânscrito, dá para a gente entender as nuances, as variações das línguas que tem na Índia, inclusive o bengali. Tá? Mas é importante que vocês entendam a diferença, para não ficar confuso, né? Porque são duas maneiras certas. Não é errado cantar os mantras em bengali, instrumentação bengali. Tá certo? Ou falar o sânscrito como bengali, que às vezes Prabhupada falava, às vezes em bengali. Tá certo? Os S's. Então existe um S palatal, que é igual ao nosso X. Chave, chácara, chapéu, xícara, que em português é usado com CH, usado com X ou com S. Tem várias maneiras de escrever este som, mas a característica é não fazer equivalente. Não, esse é equivalente a isso em português. Não use isso, senão vocês vão ficar confusos. Tem que falar assim, é produzido no palato. Shá, Shi, Shiva, Shakti, Shava, que é exatamente igual em português. Chapéu, xícara, chato, chave, tá certo? Tá certo? Então esse é o E. Então nós temos aqui Shiva, e na transliteração esse S é o acento agudo em cima, tá? Shiva. Shiva, na Bengala eles falam Shiva. Entendeu? Então, o próximo S é o cerebral, no céu da boca. Shash, que é 6. Shash. Ou Ash. Ashta. Ashtanga. 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 E Krishna. Krishna. Ó. S no céu da boca. N no céu da boca. Tudo lá.
Krishna. Quando você fala Krishna, parece que você está comendo, né? Krishna. Krishna. O nome de Krishna é tão sublime que eu não quero, é dito que interpretar os santos nomes de uma maneira mudando é ofensa, né? Mas eu vou até correr o risco de fazer isso, entende? Mas não é bem isso. Apesar do valor espiritual, Krishna, ele também tem um efeito energético no nosso corpo. Sabe qual que é? Fala em Krishna na forma correta. Krishna, Krishna, Krishna. O que a língua está fazendo? Está massageando o céu da boca. Ali está a glândula pineal, que expande a consciência. O nome de Krishna, ele tem até esse efeito místico. Então vale a pena pronunciar ele assim. Claro, você vai virar uma aves rara. Todo mundo vai gostar de você. E por isso a gente tem que ter humildade de aprender o sânscrito, mas não querer obrigar que as pessoas saibam que nós estamos aprendendo. Tá claro? Eu proíbo meus alunos de serem chatos, que vão esnobar sânscrito. Hã? Hã? E o L do Hare? Hare. O R é sempre no céu da boca. Hare, Hare. Hare, 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 Hare. E aportuguesado, Hare. A gente abre o A, né? Hare ou Hare. Usando o sotaque brasileiro, né? De abrir o A. Não existe o re? Hã? Não existe o re? O E? Hare. Você falou que é re. Tem o N, Hare. Não, eu digo, você falou que é re, né? Então não é re? Hare. Não, tem gente. Hare, Hare. É pronúncia americano, pessoal. É de inglês. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare. Esse é sotaque americano. Não são. Krishna. Krishna. Olha, dá uma olhada. Quando você pronuncia o ri, a língua não vai lá para trás? E ela fica lá. Ela vai lá para trás. Então fica aí o S fica lá. Krishna. E o N no céu da boca. Krishna. Olha, dá uma olhada. É só 2 sílabas. É mais econômico cantar a japa. Vai ser mais rápido. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora, vamos cantar da maneira que a gente faz, a portuguesada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Você aumenta as sílabas. E mesmo a métrica de 2 sílabas de Rama, Krishna, Rama, fica em harmonia, em vez de ser Krishna, Rama. Krishna. Não precisa esnobar, né? Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Olha, vê Prabhupada fala assim, não fala Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Ok? Vamos lá. Outra coisa. Nas línguas da Índia, como o Bengali e o Hindi, na pronúncia do sânscrito, eles comem, aí pega a doença dos mineiros, não? Ele come a última, o A breve. Uma palavra terminada em A breve, em sânscrito, quem fala bengali come. Então não é Rama, é Ram. É Ram. Então isso é pronúncia. Das. Dasa é sânscrito, Das é bengali. Agora faz sentido. Não está errado, não tem errado. Das. Então, o que acontece? Temos que ver, muitas vezes o mestre espiritual dá um nome em bengali para o discípulo, outra vez em sânscrito, mas não tem diferença.
Continua sendo servo. Hã? Você continua sendo servo. O importante não é ser daça ou dado, o importante é ser servo. O importante é você seguir o seu nome, tá claro? Então, com isso, O último S. entende? E o S, o último S é no dente, tá? Sat, sadhana, tá? Então é importante usar o diacrítico, porque senão você, vou dar uma olhada nessa palavra aqui, shi, ksha, shi, os dois, shi, ksha, shiksha, shiksha. Ou quem pratica yoga, shirsha, que é cabeça, né? Postura sobre a cabeça. Shirsha, shirshasana, postura sobre a cabeça. Então é importante distinguir. E por isso, se você usa escrever tudo assim com CH, Shiva, aí você vai escrever aqui, Shiksha, você vai fazer aqui, Shiksha. Se nós não usamos diacrítico, nós nunca vamos poder ler corretamente a palavra em sânscrito. Você nunca vai conseguir pronunciar por ler. Agora, usando o diacrítico e aprendendo a lição dessa aula, desse curso, vocês podem ler qualquer palavra que você nunca tenha ouvido, só por ler, porque você sabe onde que o som é produzido. Apertou o botão, o som sai. Por isso que apesar de ser um pouco teórico, assim, às vezes muita teoria que eu estou dando para vocês, mas eu resumi da melhor maneira e eu estou dando para vocês o resultado de 45 anos de estudo intensivo de sânscrito, para poder entender isso. Eu tive muita dificuldade, eu me lembro claramente que eu não tinha ouvido para falar sânscrito. Eu não tinha ouvido para falar sânscrito, eu sofria tanto. Eu lembro que o Dayananda Maharaj, ele era no GBC do Brasil, aí ele ficou presidente de vários tempos, e eu era sempre o tradutor, né? Aí ele começava a dar aula e falava as palavras em sânscrito, eu repetia. Aí ele parava, não é a ti, é a ti. Mas eu não entendia o que ele queria dizer. Não, a ti, não é a ti, é a ti. Qual a diferença entre a ti e a ti? É? O lugar onde você articula. A ti. Então vamos ver erro comum. Então parou aqui, agora vamos corrigir erros dos devotos. Um erro muito comum para o pessoal do Sul Maravilha, na região sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, talvez no Rio Grande do Sul tenha um pouquinho, Santa Catarina, às vezes vamos falar um pouco diferente, é confundir sons dentais com sons palatais. Tá? Confundir os sons palatais com os sons dentais como sendo palatais. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui, o pessoal que fala errado não está nem aqui, saiu. Como se pronuncia esse nome? Vamos lá? Nityananda. Não é Nityananda. Todo mundo fala Nityananda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Todo mundo fala. Não é Nityananda. Nitya. Nitya é outra coisa. Nitya é isso. Nitya. Nityananda. Tá, então vamos ver. Qual, em português, em sânscrito, tem essas duas palavras. Nitya, do dente, Nitya e Nitya. Mas elas são palavras distintas que têm significados completamente opostos. Nitya e Nitya. Então, Nitya, que é a forma correta, em sânscrito significa eternidade, né? Então, o Senhor Nityananda é a bem-aventurança da eternidade. A palavra Nitya em sânscrito significa sujeira, contaminação, vil. Mas olha, você vê que Krishna é tão perfeito que mesmo pronunciar o nome certo, você está glorificando ele. Porque o Senhor Nityananda, da forma correta, é a bem-aventurança da eternidade. E Nityananda, ele é a bem-aventurança dos caídos.
Bem-aventurado dos contaminados, bem-aventurança dos contaminados, porque ele é mais misericordioso, ele vai... Então é importante entender que a pronúncia... Isso acontece muito aqui no sul. O nordestino não pronuncia ti, não, porque assim como nós fazemos na nossa escola, né? Tá, te, ti, to, tu. Da, de, di, do, du, porque ti não é T, é J em sânscrito. E di não é D, I. É o quê? É o J. É o D com potência. Então, agora o nordestino não, ele fala tateti totu. Nordestino, que é o nosso nordestino. Então em sânscrito, eles não vão nunca falar Nityananda, eles falam Nityananda. É mais fácil. Então esse é o... Nityananda. Nityananda. A gente não fala Nityananda, fala Nityananda. É mais próximo do sânscrito, não é? Tá claro, né, Matashia? O erro da pronúncia de Aditi, não foi? Aditi. Não é Aditi, é Aditi, ou Diti ou Aditi. Foi um desses erros aí? Foi? Não, foi mais na vogal, dela alongou uma que não podia ser alongada. Vou dar um exemplo do alongamento. Vamos pegar uma palavra conhecida. Não, vamos tirar isso aqui. Está suja aqui em cima, vamos tirar a sujeira. Quem conhece essa palavra? Qual a tradução? Não. Miséria. Ananda significa miséria, sofrimento. Por quê? A palavra Nanda significa prazer. Nanda é prazer. E quando você coloca o A, você nega. Sem Nanda, o A breve, você nega. Sem Nanda, sofrimento. Quando você coloca o A longo não nega, ele intensifica. Nanda, muita Nanda, bem-aventurança. Hã? O que foi? Qual é o teu nome? Tá certo? Então, com isso, eu poderia, como o nosso tempo, eu vou parar aqui, eu tinha uma outra matéria, um outro tema, que pode ficar para uma outra oportunidade, que é muito importante, que é ensinar tonicidade das palavras, por que não é Arjuna, mas é Arjuna, não tenho tempo de dar essa explicação. Eu gostaria muito de aprender, porque nunca sei o que é Arjuna, se é Arjuna. Aí já é uma outra matéria, o tempo nosso, infelizmente, acabou, já fico devendo para vocês aprenderem, entende? Só responde, então. É Arjuna. É Arjuna. Tá, mas vou adiantar rapidinho. Tem 5 minutinhos. É Arjuna. Em sânscrito tem uma regra de tonicidade. Tá? As palavras, elas, em sânscrito, vogal breve tem que ser pronunciada breve e vogal longa tem que ser pronunciada longa. Mas tem momentos em que você tem uma palavra que uma vogal breve é alongada na pronúncia. Já notaram isso? Porque isso chama-se qualidade da sílaba. Então tem sílabas pesadas e sílabas leves. As sílabas pesadas são aquelas sílabas que têm uma vogal longa, que significa o A, I, U, Ri, Li, I, O, Au. O E, A e o Au são longos. Então nós temos 9 vogais longas em sânscrito e 5 vogais breves, que é A, I, U, Ri, Li. Então toda sílaba que a vogal é pronunciada
de uma forma longa, essa sílaba ela é chamada guru. Guru. Guru aqui é um adjetivo, tá? Não é um substantivo. O substantivo é mestre espiritual. Mas como adjetivo significa pesado. E quando a sílaba, a vogal é pronunciada breve, ela é chamada uma sílaba lagu. Uma sílaba leve. Tá. Então, seria simples. Falar, mas é fácil, porque sílaba gura, a vogal é breve, sílaba gura, a vogal é longa, e a sílaba é lago, a vogal é breve. Seria simples, mas a coisa não é tão simples não, porque existe momento em que apesar da vogal ser leve, ser breve, ela é alongada na pronúncia, e portanto essa sílaba também é guru. Então quando acontece isso? Quando a vogal breve está nasalizada, tem uma anúsfera, ela está aspirada, ou depois dela, a próxima sílaba é um conjunto consonantal. Então este contexto faz com que psicologicamente a pronúncia da vogal breve alonga. Então isso torna, então nesse sentido, uma vogal ela é pronunciada longa por natureza ou por situação. Se o contexto, o meio ambiente dela na oração, na palavra ou na oração, ela está nesse contexto, ela, apesar dela ser breve, ela é alongada na pronúncia. Entende? Vou ver aqui. É o exemplo de Arjuna. Arjuna, o A é breve, mas ele é alongado. Arjuna. Vamos ver outro exemplo aqui. Acho que na apostila tem uns exemplos aqui também. É que o nosso tempo está esgotado. Então, isso é um momento que você alonga. Existe um outro momento que também você alonga. No fim, todo o sânscrito ele é pronunciado como como uma guirlanda. No fim da guirlanda tem uma cadência. Dharma Kshetre Kuru Kshetre Samaveta Yutsavaha Mamaka Pandavasara Kima Kurvata Sanjaya. Então isso aí é chamado tonicidade. A tonicidade é assim: a penúltima sílaba do verso, se ela for guru, a tonicidade cai nela. E se ela for lago, a tonicidade vai para a antepenúltima. A palavra é uma tonicidade proparoxítona. Ela tem uma tonicidade paroxítona quando a penúltima sílaba ela é. Então por isso que acontece com aqui, ó. Só para terminar, eu sei que já está esgotado o tempo, mas só vamos terminar aqui. Como que nós pronunciamos esse nome de Krishna? Narayana. Vocês já ouviram ela certo, então é Narayana. Mas a maior parte das pessoas fala Narayana. Narayana. Não é Narayana, é Narayana. Por quê? A regra toda da tonicidade fala aqui. Penúltima sílaba. É guru ou lago? Pesado ou leve? É lago. Porque a vogal é breve. A vogal não vem antes de conjunto consonantal, a vogal não está aspirada, a vogal não está nasalizada, então ela continua breve. Então, a vogal breve, ela é pronunciada breve se ela não está nessas condições. E, portanto, a penúltima sílaba sendo lago, a tonicidade vai para outra sílaba, ficou Narayana. Narayana. Tá. E a mesma coisa com Arjuna. Vamos lá. Arjuna. Separa a sílaba. Primeira sílaba é a. É breve.
ela é pronunciada longa, tudo bem, mas isso é outra coisa. Mas agora eu estou falando sobre tonicidade. Segunda sílaba é urdu. Urdu, você articula o R, urdu, ardu, arduna. Esta sílaba, ela é guru ou lago? Pesada ou leve? Lago. Tá? Então a tonicidade também cai aqui. Então é Arjuna. Por isso que não pode ser Arjuna. É? Não entendi? Ju. Arjuna. Arjuna, não é Arjuna. Porque se fosse Arjuna, se fosse assim, se esse U fosse longo, essa sílaba seria guru, aí sim, Arjuna. Vamos ver. Então, esta técnica de tonicidade é utilizada em versos, no fim dos versos. Mas, tomando no princípio de que uma palavra é um verso de uma palavra só, nós utilizamos a regra de tonicidade para aprender a pronunciar as palavras individualmente, entendeu? Usando a regra de tonicidade. E aqui vamos ver. E a gente sempre vai ver a penúltima. A penúltima sílaba é mi. Guru ou lago? Lago. Tonicidade vai ter que cair aqui. Então fica Ajamila. Ajamila. Não é Ajamila. Só se aqui for longo, aí sim. Aí é Ajamila. Porque aí essa sílaba é guru. Aí a tonicidade cai nela. Tá claro? Consegui falar o que ia. Até terminar a nossa aula, né? Para conseguir pegar aqui pelo menos 5. Ele pediu para acabar um pouquinho antes, né? Então, Prabhu, olha, vocês têm muita coisa para brincar. Tá? E a língua Devanagari, como é que fala? Devanagari. Não é Devanagari, também é a mesma coisa. Devanagari. Porque o Gá é lago. Entende? Então é Nagari, não é Nagari. Entende? Então com isso vocês verem, se a penúltima sílaba for guru, vogal breve que não vem nos contextos que alongam ela, aí você pronuncia, tá claro? Vamos encerrar aqui. Quer falar alguma coisa, Prabhu? Então, com isso daí vocês podem agora aprender alguma coisa. Pelo menos vai adiantar bastante coisa, não? Então, botem na prática. Exercitem, procurem entender, olhar as palavras, ver as canções, as palavras que vocês usam e começar a pronunciar ela corretamente. Tá claro? Aqui nós temos um professor de sânscrito que ensina as crianças, ele pode ajudar um pouquinho também, não? Ele conhece a parte teórica, ó, viu? Você pode depois, a melhor maneira, viu, Prabhu, de aprender a ensinar, viu? Isso é verdade. Então ensine. Tá intimado, viu? Ó, cobre mais dele, para qualquer dúvida que vocês quiserem, ele sabe, ele estuda, ele pode dar um toque para algumas coisas que talvez vocês tenham esquecido, ficou claro. Tá claro? Certo? Então, obrigado. Haribol, todas as glórias, Shila Prabhupada aqui. Então a gente quer agradecer ao Prabhu Lokasakshi por se disponibilizar com tanta dedicação a vir até o Yatra, com muita paciência nos ensinar também. E a gente deseja ter mais oportunidades, se Krishna permitir, para ir aprimorando tudo isso. E há muitos anos, desde que eu sei, é recente, que o Prabhu Lokasakshi está sempre presente nos festivais, em diferentes eventos, e sempre com um humor muito de fortalecer os devotos, fortalecer o Yatra. Então, além de todo o conteúdo técnico que ele passa, esse exemplo também é inspirador para nós. Eu que tenho que agradecer, porque eu que estou me beneficiando mais. Eu que estou me beneficiando mais de poder vir aqui e poder servir o Vaishnava. Aí, aqui, ó, então, ó. Guarda e proteja o quadro agora.
ver se consigo no momento ele traz a propaganda dele. Agora ele vem, ó, me dá aqui o papelzinho, vou ver. Talvez na medida que ele for sendo apagado, ele vai desaparecer. Ó, vai diminuindo, devagarzinho, até que ele vai subir. Vou apagar já dele, se consigo remover mais. Teve um que eu passei só a caneta e ele saiu. Sai. Depois você pode fazer assim, virar um pouquinho a caneta. Deixa eu mostrar. Você pode fazer assim. Ó. Passar a caneta por cima Isso e depois tirar. ajuda a sair, ó. Ou não dá pra passar também álcool gel? De jeito nenhum, você tira a película do quadro e ele tem que jogar fora. Esse quadro só, você pode escrever na caneta porque tira uma película e o álcool remove. Por isso que você não pode escrever. Ó, saiu mais? Mohamed Taji perguntou aqui como ter acesso às aulas anteriores e a apostila para estudo. Fazendo curso, tem. Eu vou lançar pela internet um curso, esse curso que eu dei para vocês, com mais carga horária, tá? E depois eu vou tornar acessível para vocês. Só entrar em contato com o meu, pegar o meu WhatsApp, entende? E vocês podem perguntar e se colar disponível. Eu estou para lançar um curso desse, entende? Que eu já tenho gravado esse curso aqui que eu dei, completo. Quem tiver interessado nele, eu estou oferecendo esses cursos, assim, externamente. Para os devotos eu posso dar. Brahmachari eu não cobro, porque eles são renunciados. Eu como um grihasta, tenho que servir aos renunciantes. Mas os grihastas, aqueles outros que têm condições, a gente pede um dakshini e aí eu torno acessível. Eu tenho esse curso gravado em vídeo e apostila mais profunda. Se você quiser aprender esse módulo que eu dei aqui, eu tenho acessível. É só entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Tá? Ou no Facebook também, ou melhor no WhatsApp? O Facebook não tem o curso, mas no WhatsApp você dá, e aí eu explico como você faz para se inscrever no curso. Qual que é o número para 12 981 55 6612. Então quem estiver interessado em fazer esse curso, entende? De introdução à pronúncia, né? Eu tenho uma turma de sânscrito intensivo, 1 ano de curso, 2 horas semanais que eu estou dando nas terças-feiras de manhã e vai começar agora dia 7 de fevereiro. Aí você aprende sânscrito mesmo, escrever, a escrita, aprende a gramática, a traduzir. Eu tenho 2 turmas, meus alunos já estão aprendendo a fazer tradução. Entendeu? Aí é intensivão, para quem quer se dedicar mesmo a aprender o sânscrito. Eu tenho material didático, glossário, tudo pronto. Depois eu vou dar um pouco de material para ele usar no Gurukula também, não? Tem. Então, é disponível. Haribo. Haribo.